Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 21. Quarto cativeiro, os Midianitas, parte 7. Gideão sabia que precisava de uma estratégia e ele então conhecia o inimigo. Será que nós aprendemos algo sobre quem realmente é nosso inimigo? Será que você sabe quem é aquele que quer lhe matar? Você sabe algo sobre Satanás? Gideão sabia que os midianitas eram um povo supersticioso e então ele chama seus 300 homens e diz a eles: amigos, chegou a hora da vitória. Vocês creem? E todos disseram sim, cremos. Então cada um volte à sua casa e pegue um vaso e uma tocha e voltem aqui. Assim os 300 homens corajosos foram e trouxeram tudo conforme Gideão havia dito. Agora cada homem tinha um vaso na mão esquerda e uma tocha na mão direita. Talvez pensemos como eles usariam a espada? Gideão sabia que uma lenda midianita contava que os inimigos outrora derrotados voltariam para vingarem suas mortes e de seus entes, mas com uma fúria incontrolável eles teriam no lugar da cabeça uma tocha de fogo. Assim Gideão mandou que os seus 300 homens cercassem o arraial dos inimigos e todos no mesmo momento iriam gritar e quebrando os vasos acenderiam as tochas. Imagine você 135 mil homens ouvindo ao mesmo tempo o som de 300 vasos sendo quebrados e 300 homens gritando a mesma coisa, sendo cercados por tochas de fogo. O pavor tomou conta dos inimigos ao ponto que eles matavam uns aos outros e alguns poucos fugiram. Conclusão: os primeiros 22 mil que retornaram eram medrosos e covardes. Isto deve ser visto em conexão com o cântico de Débora, em Juízes. O segundo grupo retornou com base na ordem de Deus, deveriam retornar aqueles que bebessem a água lambendo como faz o cão e aqueles que se ajoelhassem para beber. Aqui duas mensagens bastante significativas. 1. Os cães, conforme o livro de Apocalipse capítulo 22, 15 representam aqueles que não têm a vida do Senhor. 2. Os que se ajoelharam representam aqueles que se dobram frente ao medo e ao terror tipificado pelo significado do nome da fonte. Ficam paralisados. 1 João diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Logo, a junção de ambas verdades significa que aqueles que não conhecem o poder da vida que contém em seu interior pela habitação do Espírito, nunca vão compreender que não há o que temer. Isto tem a ver com todo o necessário tratamento de que necessitamos para que Cristo julgue cada área de nossa vida ao mesmo tempo em que forma Cristo em nós. Posteriormente aquele lugar em que Gideão teria levado seus homens para beberem água, que antes se chamava a fonte do terror e do medo, passou a se chamar a fonte de Gideão, pois ali se iniciou a vitória de 300 homens contra 135 mil inimigos, mas com uma diferença. É que os 300 de Israel estavam na direção de Deus e os 135 mil midianitas e amalequitas, não. Porém 300 homens, que são a minoria, beberam da água e mesmo na hora de saciarem a sede, continuaram vigiando o inimigo para não serem surpreendidos, pois estes levavam a água até a boca, e assim foram vencedores, e provaram do milagre de Jeová no meio da batalha. Agora pasmem seus corações. Em uma conta matemática e chegamos à seguinte conclusão: se Gideão conseguiu reunir 32 mil e ainda assim foi corajoso, então 22 mil homens covardes correspondem a 69% do total. 9.700 homens displicentes correspondem a 30% do total. 300 homens corajosos correspondem a 1% do total. Prenderam 2 príncipes de Midian, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram a Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Juízes 7:25. No livro de Êxodo retrata que o final do ano é o período da colheita dos frutos da terra e que profeticamente é a colheita mais poderosa. Em Juízes 6 do 3 ao 6 diz: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel,
nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra, para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando o povo de Israel estava pronto para a colheita, os inimigos vinham destruir tudo. Temos que impedir que os inimigos roubem nossa colheita. Mas, o que devemos fazer? A luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, que são príncipes que querem roubar a colheita. Os 2 príncipes roubadores de colheitas que foram mortos, chamavam-se Oreb e Zeeb, Juízes 7, 24 e 25. O nome Oreb significa corvo, que é uma ave de rapina. E ele foi morto na penha. O lugar penha simboliza o altar. Nesta campanha devemos nos achegar ao altar, expulsando as aves de rapina e tomando posse da nossa colheita, disse o bispo. O nome Zeeb significa lobo, que simboliza falso profeta, enganador e traidor. O lobo é a velha natureza, que devemos dominar. Zeeb morreu no lagar, que representa a videira. Esta é uma menção muito interessante. Significa que o Senhor aniquila nossos inimigos exatamente no lugar onde eles nos causam danos. Os danos causados pelo medo, pelo terror eram relacionados à retirada da alegria, representada pelo vinho e pelo lagar. Por outro lado, nas questões interiores, espirituais, somos os ramos, que precisam ser esmagados todos os dias, para que se possa extrair algo melhor, Jesus Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim, Gálatas 2, 20. Quinto cativeiro. Filisteus, tipificam o nosso eu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, e terás um filho. Agora pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus em extremo terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido, e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Juízes 13, do 1 ao 12. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.